Bem-vindos ao podcast A Reforma que Eu Preciso. Olá pessoal, meu nome é Arthur, estou aqui com o pastor Rômulo. A gente está começando aqui mais um episódio do A Reforma que Eu Preciso, esse espaço de conversa, esse ambiente em que a gente tenta trazer da nossa doutrina, que é a doutrina reformada, protestante, uma nova visão para a nossa vida diária, para os assuntos práticos, para como a doutrina ela sempre se relaciona com a vida do crente, com a vida da igreja. No último episódio nós conversamos aqui, trabalhando um pouquinho sobre os pontos marcantes da reforma protestante, como que ela foi como processo histórico, social, teológico, ético também para as nossas decisões. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto para aplicar a sabedoria bíblica e reformada, que é muito importante para a nossa época, que é o problema para se ter contentamento, Ou melhor, um problema que é marcante do nosso tempo, que é a constante insatisfação, constante busca que as pessoas têm por melhores coisas, melhores produtos para consumo, mais paz pessoal, mais tranquilidade, entretenimento dos mais variados, entretenimento que às vezes toma conta até da vida religiosa, teológica. Então, a gente te convida nesse momento a pensar sobre como, muitas vezes, a gente anda insatisfeito com aquilo que a gente se tornou, se a gente conseguiu consolidar os sonhos da adolescência, quando a gente olhava para frente pensando, daqui 15 anos eu vou estar onde? A gente olha para a vida, então, e se frustra muitas vezes com a nossa autoimagem, com a nossa beleza, com a nossa linguagem, com a nossa posição social, profissional, ainda mais em tempos de comparação. E, nesse sentido, que você fique à vontade para, ouvindo das nossas conversas e reflexões, comentar os desafios que você tem vivido com o contentamento, com a satisfação, com a insatisfação, porque a gente espera que a reforma protestante, em especial a sabedoria bíblica, nos ajude com isso hoje. Então, eu inicio a conversa depois dessa introdução longa, passando a palavra para o pastor Rômulo e perguntando para ele da sua experiência pastoral, pastor Rômulo, do gabinete, aqui onde a gente está agora conversando, o gabinete da Primeira Presbiteriana de Campo Grande, onde a gente serve. Você tem constatado insatisfação, falta de contentamento, crises no nosso tempo de identidade, profissão, prazer, enfim, a palavra está com você. Não, vamos lá, tá tudo bem, estamos em casa. Tudo bem com vocês aí? O que eu mais tenho constatado, na verdade, pessoal, é assim, como a nossa formação de vida, mesmo sendo cristãos, ela é pagã, ela é babilônica, ela é sodomita. E aqui deixa eu te explicar de uma maneira melhor, assim. Se você chegar para qualquer crente, e via de regra, estou falando grosso modo, você perguntar bem assim, você quer dar uma vida melhor para os seus filhos? Uhum. E todo mundo vai dizer assim, claro que eu quero. E o que o crente vai dizer que é dar uma vida melhor para os filhos dele? Não, eu quero que meus filhos estudem, eu quero que meus filhos tenham carreira, eu quero que os meus filhos tenham carro, eu quero que os meus filhos possam viajar, eu quero deixar um pé de meia para os meus filhos. Aí a gente começa a se perguntar assim, ok, algum problema nisso? Não. Só que Jesus disse que era para buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça. E curioso, como a maneira da gente elaborar o mundo é pagã. E automaticamente nós vamos viver insatisfeitos o tempo todo. Por quê? Porque nunca vamos ter o necessário, a gente nunca vai viver o necessário. E aí a gente começa a se perguntar assim, quanto é necessário para a gente viver? Se a gente não ajustar a perspectiva do nosso coração a Cristo Jesus, a palavra de Deus e ao Senhor como Senhor das nossas vidas, nada do que nós tivermos, nada do que fizermos vai ser necessário. E aí eu vou dizer para você assim, como tem sido a perspectiva do gabinete babilônica. Babilônica. Não quer dizer que as pessoas não tinha como ser diferente. Não quer dizer que as pessoas são ruins, pelo contrário, elas são crentes, como todos nós. Mas assim, via de regra, a gente concebe a nossa visão de mundo não a partir
de Cristo e de quem nós somos em Cristo e do Deus que nos criou, mas sempre a partir da perspectiva do momento, do tempo. E aí, na nossa época, é isso, a gente extremamente insatisfeito e preocupado só com a nossa realização pessoal e com o consumo o tempo todo. E muitos dos problemas, às vezes, da gente não são questões pecaminosas e tal. Não é isso, não. É corações agitados e angustiados e ansiosos, porque não descansaram exatamente nisso. Buscar o reino de Deus e a justiça dele, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Legal, legal. Eu sempre falando aí, eu fui pensando aqui, né, numa distinção que tem no nosso tempo, né? Geralmente a gente organiza a vida, é muito comum. Os adultos do nosso tempo, eu sou um jovem adulto do nosso tempo, e o que a gente vê hoje numa comunidade brasileira diferenciada, em que a gente consegue trabalhar, se a gente teve acesso a trabalho, a estudo, a informação mínima, o que a gente sempre busca? O jovem adulto brasileiro, ele busca ter um trabalho, para que esse trabalho ele possa dar conta dos seus gostos, dos seus hobbies. Isso. E os hobbies são variados. Tem gente que gosta muito de videogame, coleciona console antigo de videogame, tem gente que gosta de computador, tem gente que gosta de série, tem gente que gosta de viajar, tem gente que planeja o ano todo para poder viajar no fim do ano. Enfim, são vários os hobbies. Mas o que eu percebo nessa tendência toda é o seguinte: a gente tem uma esfera da vida que é o trabalho e uma outra que é a do gosto. E aí as duas coisas, elas estão, em muitos casos, na maioria dos casos, separadas. Eu ouvi a frase de uma chefe uma vez que eu tive num escritório, que ela falou, trabalho só... como é que ela falou? Gosto só é legal até virar trabalho. Virou trabalho, meu irmão. Aquela que a gente estava conversando sobre aquela coisa de trabalhe com o que gosta. Ela fala, rapaz, o gosto você só se diverte até o momento em que ele vira o seu trabalho, a sua obrigação, e aí você procura outros gostos, outros hobbies, né? E aí eu percebo um conflito muito grande. Isso não é só uma coisa do jovem, né? Eu usei o jovem adulto de exemplo. Claro, mas é com todo mundo. Todo mundo vive isso. E aí eu percebo que isso produz muita insatisfação, falta de contentamento. A gente vive a época, talvez, né? Eu não tenho essa estatística não, eu não vou inventar nenhuma estatística, fique tranquilo, mas a gente vê na prática da igreja, né, como aumentou o discurso a respeito do burnout, dos transtornos psicológicos, psiquiátricos em razão de trabalho, de estresse de trabalho, de rotina de trabalho, e muito está ligado com essa insatisfação, né? E aí, a pergunta que a gente precisa fazer é, a gente deveria gostar do trabalho? O trabalho, ele precisa ser alguma coisa que a gente gosta? Ou o gosto, ele deve ter um lugar separado na vida mesmo, e separado do trabalho, enfim... E como que a perspectiva da sabedoria bíblica reformada ela pode ajudar a gente a lidar para isso, para a gente ter contentamento? Eu fico pensando, se você tivesse que chegar para um garoto de Israel de, sei lá, 1000 anos antes de Cristo e falar com ele assim, então, você gosta de ser pastor de ovelhas? Sei lá, você gosta de arar o campo? É o que tem para fazer. É o que tinha para fazer, ele tinha que sobreviver, cara. Não tinha como. Ou se você olhasse, não precisa nem ir tão longe, mas se você pegar, nem tão longe é ótimo, 500 anos atrás, sei lá, para um indígena brasileiro e que estava aqui, sei lá, você gosta de caçar, você gosta de arar a terra, e quando os portugueses chegaram aqui, por exemplo, essas culturas de mandioca e tantas outras coisas que a gente acha que índio só caçava, mas índio fazia a roça também aqui, né? Isso é curioso. Então, se chegar para um jovem indígena e falar assim, você gosta de fazer isso? Ele ia olhar e falar, eu tenho que fazer isso. Minha vida é isso. Eu tenho que caçar, eu tenho que pescar, tudo bem, é para comer, mas... Só que aí a gente entra no nosso século, né, cara? São vários fatores. Não dá para você tirar o gosto. Mas, assim... O trabalho dentro da perspectiva bíblica, primeiro ele foi criado antes da queda. Então, a gente precisa parar de pensar que trabalho é castigo. Porque essa é uma visão muito medieval do trabalho como sendo porque penitência, né? Porque não é, né, cara? O trabalho foi criado para você, dentro do jardim de Deus, cultivar o jardim de Deus. Pronto. Logo, a diferenciação das profissões é natural, porque o jardim é diverso.
E as pessoas são diversas, e a necessidade do jardim é diverso. Sim. Então, a diversidade das atividades, elas são naturais. Agora, qual é o problema maior? Num mundo plural como nós vivemos, hoje não mais mecânico, mas tecnológico. E esse tecnológico, especialmente tecnológico no que tange as tecnologias em si, que fazem com que a gente tenha formas de trabalho diversas. Agora mesmo, quando a gente grava isso aqui no Brasil, a gente vive um problema de mão de obra absurdo. Aí você diz, qual é uma das razões? Bom, uma das razões, eles citam duas. Primeiro, é a pejotização das pessoas. Então elas não querem mais ter um horário de trabalho, elas preferem trabalhar, então elas preferem trabalhar com aplicativo. Sim. Seja, eles estão chamando de uberização, mas não é só Uber, são vários tipos de aplicativo. O cara às vezes tem um produto, ele bota lá no iFood e vende, ele prefere aquilo do que ter horário para trabalhar. Sim. Por quê? Porque a tecnologia, primeiro a mecânica, depois a tecnologia e aí os avanços da ciência trouxeram formas de mundo para nós que vão gourmetizar, glamourizar a gente e os nossos prazeres. Então, tudo, absolutamente tudo no nosso tempo precisa ser para nos servir. E aí vem um outro agravante que eu sei que o dinheiro sempre moveu o mundo, e a conversa nem é sobre isso, mas porque está ligado nisso, nesse mundo dos prazeres, nesse mundo, e aqui é o trabalho e o contentamento e a felicidade, esse mundo tecnológico, ele trouxe para a gente o grande desafio da gente ter que lidar com essas tecnologias servindo a gente o tempo todo. E aí tudo precisa ser em prol de como a vida vai se tornar mais fácil. Então, como você tem que lidar com o mercado, comprar, vender, comprar, vender, comprar e vender, você tem que ficar gerando nas pessoas um sentimento de insatisfação o tempo inteiro. Porque agora mesmo era moda, alguns anos atrás, poucos anos atrás, CrossFit. Aí sai do CrossFit, agora a nova moda é a corrida. Sim. Aí daqui a pouco sai a corrida, entra o... como é que é o nome daquele negócio? Tênis de areia lá, beach tênis. Calistenia. No final das contas, é para as pessoas viverem bem, mas pode saber que o que está por trás é o impulso do mercado para você comprar uma raquete, para você comprar um tênis. Legal. E aí o tênis custa 600 conto, 700 conto, 1.000 conto, sabe? E porque o mercado vai fazendo você viver isso. E aí, gente, não é demonizando o mercado, não é demonizando nada disso. É só para você entender como é que o mundo funciona. Sim. Ele é assim. E aí é uma visão de quem a gente é como ser humano. Não tem como, disso, né? Isso aí. A gente é consumo, a gente precisa disso e para que a gente chegue nisso, tem uma fala do James Smith, né? Um filósofo americano importante, cristão, que ele fala o mercado descobriu muitas vezes mais do que a igreja que nós somos religiosos, porque a essência dessa religiosidade é fazer com que a gente se sinta culpado e satisfeito para que a gente possa consumir mais. O tempo inteiro. E aí eu vejo que essa noção que a gente olha para o trabalho gera essa insatisfação na gente, porque condiciona a gente. Quando a gente olha para o trabalho como sendo obrigatório e para o hobby do outro lado como aquilo que a gente gosta, que é quase que o contrário do trabalho, o antagônico do trabalho, a gente é humilhado mesmo, porque a gente é condicionado a algo que a gente precisa fazer, mesmo sem querer, e isso tira a humanidade da gente. Isso no sentido de que isso, querendo ou não, faz com que o nosso ego, que deve ser tratado, em vários casos, ele passe por experiências terríveis, né? Mas você não acha que é terrível, por exemplo, você ficar de segunda... Olha como é que a gente é condicionado em relação a algumas coisas. Você fica de segunda a sexta esperando a happy hour. É isso aí. Que é o conceito, né? A hora feliz é quando acaba o trabalho. É isso aí. Então, olha que nível de maluquice que enfiaram a gente. Então, eu não sou realizado no ordinário, no dia a dia, no cotidiano. Então, servir a Deus, seja com qualquer coisa que eu faça, já não é agradável.
servir ao Senhor e viver para a glória de Deus já não é agradável. Então, Sim. porque eu preciso esperar a hora feliz. E qual é a hora feliz? Qual é a happy hour? É o tempo em que eu vou conseguir sair para algum entretenimento, sabe? Então, não faz sentido. Sim. Não faz sentido. É uma vida inteira de insatisfação. E aí, o que parece também, alguém que pode estar ouvindo a gente pode se perguntar bem assim, nossa, Arthur, Rômulo, então eu tô olhando pro meu trabalho, eu não gosto muito dele não, tem sido chato, eu não consigo gostar, eu tenho meus hobbies para poder me livrar do estresse do meu trabalho. Você está dizendo então que eu tenho que largar o meu trabalho e procurar outras coisas? E aí, em primeiro lugar, não é desse romance do mundo cor-de-rosa que a gente está falando. Isso não existe. Não existe. Isso Trabalho não existe. é trabalho. E trabalho Cansa. é doloroso, uma vez que a gente está distante de Deus. E trabalho vai seguir sendo trabalho. A gente acredita na Nova Jerusalém. Não sei, a gente não tem detalhes sobre isso, mas Claro. quando a gente vê que no Apocalipse a Nova Jerusalém é narrada como cidade, a gente vai seguir servindo ao nosso Deus onde a gente estiver, né? Isso. Mas o ponto que eu gostaria de trazer para responder a você que talvez tenha essa dúvida é o seguinte, na verdade são duas respostas. Em primeiro lugar, existem trabalhos que realmente precisam ser repensados. Dependendo do fato. seu caso, pode ser que o seu trabalho esteja te gerando muita insatisfação, porque talvez você esteja realmente no lugar errado, na hora errada, sendo que você tem outros dons, outras habilidades, e Isso. você só está lá porque você vê o trabalho como obrigação e pelas motivações erradas. É mais ou menos o pediatra que não gosta de criança. Não faz Não sentido. Você vai viver insatisfeito. Ou o caminhoneiro que gosta de andar em alta velocidade. Como? Com esses monte de estradas, subindo, descendo. Sem cheio paciência. né? Não faz sentido. Agora, Se a pessoa errada não é errada. Agora, a segunda resposta que eu ia dar é a seguinte. Talvez você olhe para o seu trabalho e fique com essa impressão, não, mas o que eu faço não é muito útil para o reino de Deus. Mas aí pensa o seguinte, você não está olhando para o trabalho, agora, numa perspectiva bíblica, você olha para o trabalho como um dom. Algo que você recebe de Deus para fazer diante de uma circunstância em que Ele te colocou para o serviço e para o bem dos outros. Isso já muda tudo. É isso. Né? Agora... Mas o brasileiro, de maneira geral, isso é da nossa cultura, ele é dinheirista. O brasileiro só olha a vida em perspectiva financeira. Eu não estou dizendo que o resto do mundo, mas a gente só olha em relação à finança, dinheiro e consumo. Sim. Parece que é uma herança que a gente tem desde os tempos da colônia da gente, quando os portugueses chegaram aqui com os primeiros indígenas e depois os primeiros negros que vieram, a maneira como a gente se entrelaçou como comunidade aqui, como sociedade brasileira, o valor maior que o brasileiro tem é isso, assim, levar vantagem em tudo para ter dinheiro, para ter isso, é a nossa maneira. E isso afeta a nossa forma de viver. E como o Arthur está falando, o Criador nos deu dons, talentos para servir a Ele, servir pessoas, e uma das coisas que estão por detrás disso perpassa por finança. Lógico que a gente quer que todos tenham uma vida absolutamente digna e acesso a tudo, que dê uma vida digna a todos, mas o que nós estamos falando é de contentamento do coração. Agora, finança é um princípio de mordomia. Claro. É aquilo que a gente sempre trabalha. Dentro da providência de Deus, que é Deus governa todas as coisas com absoluto poder, e não há um pardal que ele não tome conta, porque ele conta os fios de cabelo da nossa cabeça, é o que Jesus nos ensinou no contexto, né, de buscar primeiro o reino de Deus, jogai sobre ele suas ansiedades, não andeis ansiosos, né? Essa perspectiva, ela nos ajuda a ter um outro olhar sobre o trabalho, né? Claro. Um olhar renovado, uma perspectiva renovada, sabendo que Deus cuida de nós em todas as circunstâncias, mas que aquilo que a gente recebe pelo trabalho é para que a gente administre imitando o que Deus fez para a gente com bondade, com graça, com amor. O que eu estou querendo dizer com isso? O trabalho e as finanças que resultam do seu trabalho são ferramentas com as quais você tem que lidar como um mordomo, sabe? Agora, talvez daí do percebe outro lado, que o mundo é de Deus. E você pronto. só é um gestor dele. É isso aí. Incluindo o dinheiro, incluindo o seu recurso. Tudo. E aí, do lado daí, você que nos escuta, você pode estar pensando assim,
Mas não, eu tenho que trabalhar com o que tiver diante de mim, porque a vida é pagar boleto e eu preciso trabalhar. E aí eu tenho uma outra pontuação. Para o brasileiro, nem sempre trabalho está ligado a sustento. Isso é verdade. Porque eu ouvi uma frase de um outro chefe que eu tive, que ele falava bem assim: trabalhe mais do que o que você ganha para chegar o momento em que você ganha mais do que você trabalha. É uma zona. Não, ninguém quer receber o justo, ninguém quer ter satisfação no que faz para receber o que precisa e ter uma vida com aquilo que precisa. Isso. A gente quer. E também ninguém quer pagar o que é justo, o que é também, justo, não. Aqui é isso. A gente quer. A gente negocia com quem vai prestar um serviço pra gente dentro da nossa casa, porque a gente valoriza mais o dinheiro do que o serviço que vai ser prestado. Enfim. Mas o ponto onde eu queria chegar nesse sentido é: o trabalho ele nunca foi sobre você dar conta das suas necessidades. Eu acho que é isso que a gente precisa trabalhar também. Isso é o mais curioso, porque é o mais importante. É a pergunta que a gente precisa fazer. Por que a gente trabalha tanto? Por que a gente organiza a nossa rotina em torno do trabalho? A gente tem brincado muito com isso em outros momentos, né? Assim, trabalho é desculpa para tudo. Ah, não, vamos tomar um café com um amigo? Não, eu tenho trabalho. E aí o trabalho é o álibi perfeito, né? Só que não é para a perspectiva do crente, porque o trabalho, ele não garante a nossa necessidade. Quem garante a nossa necessidade é Deus. Isso é incrível, o princípio da providência. Isso é incrível. Né? Adão não precisava se preocupar com aquilo que ele precisava para viver. Deus já havia providenciado tudo quando deu o mandamento do trabalho antes da queda, né? Antes do pecado. Cuide, cultive e você vai se alimentar daquilo que você tem enquanto você faz. Né? E é engraçado, porque se você começa a conversar com todo mundo, todos vocês que estão ouvindo a gente, pessoas que vão ter acesso a esse material, todo mundo tem uma história da providência. Sim. Não, olha, então o momento tava assim, aí, pô, a gente passou perrengue, ou apareceu, ou a tal porta. Porque todo mundo tem essa história da providência, da ação de Deus na vida. Mas qual é a grande questão? A gente é condicionado dentro da cultura que a gente vive, e é uma cultura idólatra, a viver. Eu acho isso muito bom. A gente vive correndo atrás a vida inteira. Aí a gente corre atrás. Aí tem hora que vocês param e falam assim: eu tô correndo atrás de quê mesmo? Não, eu tô correndo atrás. Eu corro atrás do sonho, eu corro atrás. Só que no final das contas, o que a Bíblia disse pra gente é que tudo que a gente tem e faz é do Senhor. E inclusive nós que voltaremos para Ele. Então, acho que olhar a vida muito mais como uma gestão daquilo que é de Deus. Por isso nós vamos gerir isso para glorificá-lo. Eu acho que vai dar um descanso um pouco maior para as nossas vidas. Um senso de responsabilidade maior, porque a gente está fazendo para o Senhor, né? Então eu estou trabalhando e eu estou gerindo a minha vida como se ela fosse de Deus. Muito bom. Acho que isso vai trazer mais contentamento, mais responsabilidade, mas vai demonstrar também uma dependência maior, porque para você gerir uma empresa, você precisa ter algumas habilidades e capacidades. Para gerir a vida que Deus nos deu, a gente precisa ter uma dependência muito grande dele. Muito bom, muito bom. Então, acho que a gente vai caminhando para o final, mas eu acho que, no fim das contas, para responder essa pergunta, né, para ter contentamento, a gente abordou a questão, né, do descontentamento e de como isso é afetado pela relação do trabalho e do gosto. Né? Aí a pergunta que vem é: eu preciso gostar daquilo que eu faço? Acho que a questão que a gente precisa trazer é diferente e formular de uma forma diferente, colocar assim: em tudo aquilo que eu faço, o meu coração precisa estar em Deus, porque é dele que eu dependo. Eu não trabalho para garantir aquilo que só pertence a Deus. A provisão da necessidade é de Deus. Tudo, né? Você pregava mesmo sobre isso domingo, quando você usou aquele exemplo, né? Nós não escolhemos nosso nome, onde nascemos, os amigos que temos, as portas que se abrem, os talentos. Eu não escolhi se eu ia ser destro, se eu ia ser canhoto. Enfim, a forma como a gente se relaciona com uma série de fatores que são governados por Deus é que nos forma, assim. E a gente precisa se colocar nesse lugar. Quando a gente tem aquela figura do Atlas, né? Aquele mito clássico, né? Dele carregando o mundo nas costas, e as pessoas acham isso bonito. Eu vejo gente postando assim:
olha, aquela estátua do Atlas me representa porque eu carrego as responsabilidades do mundo nas costas. Mentira, querido. Porque antes da gente carregar qualquer peso nas costas, que é o peso do trabalho, que a gente pensa que seja doloroso, uma série de circunstâncias que a gente não deu conta foi providenciada por Deus. Então, a gente precisa ter isso em mente para que o nosso coração ele fique humilde diante de tudo. É porque isso é idolatria do ego, né? Ué. A gente, eu carrego o mundo nas costas, eu faço, eu aconteço. É engraçado, né? Porque o cristão, ele é sempre chamado a viver num paradoxo, numa tensão. Eu gosto muito dessa ideia da tensão que a teologia traz. Porque você precisa realmente trabalhar e se dedicar? Precisa, mas também você precisa se descansar. Pronto. E uma coisa necessariamente não anula a outra. As duas são, aquela palavra São mesmo que você verdades usou, bíblicas. e são responsabilidades, são ordens. É isso. Olha, você trabalha, você descansa e as duas têm o mesmo peso. Arthur, mas descansar não dá dinheiro. Esse é o problema da mentalidade. Isso aí. Vou trabalhar enquanto os outros dormem. A eu tô Bíblia aqui diz parado. que você dorme enquanto Deus trabalha. Isso, muito bom, muito bom. Acho que esse que é o ponto, assim. E aí muda, nossa, é uma questão de visão de mundo. Visão de mundo. De ídolos. A gente falava no podcast anterior sobre a idolatria que a Reforma Protestante tanto confrontou. E como a vida, se ela não estiver diante do Deus verdadeiro, ela vai ser tomada por outros deuses. E um desses deuses que vai destruir a nossa vida é o amor ao dinheiro. É o amor à satisfação material acima de todas as coisas. E aí, nesse sentido, eu queria que você elaborasse, Ron, para a gente caminhar para o final, mas me parece que é correto a gente pensar que um caminho para o contentamento é, olhando para a providência de Deus, ter a humildade de reconhecer a sua dependência. Acho que esse é o primeiro passo. Se humilhe, se esvazie. Nada do que tem na sua mão tá aí à toa, sabe? Sim. O que você acha? É por aí? Claro, na verdade nem sou eu que diz isso, né? A Bíblia é muito clara quando declara isso. Eu acho que a carta do contentamento vai ser Filipos, né? E Paulo falando dessa ideia do contentamento, eu acho que a primeira coisa, pensa, né? Você está no cárcere, ele está preso, e mesmo preso, ele diz, cara, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Eu sei que ele está falando que ele já foi abastado e ele também já ficou pobre, já ficou sem nada, mas eu acho que o princípio dessa expressão de Filipenses 4 é assim, cara, aquele que me fortalece é que me capacita para viver em qualquer situação. Bom. Acho que essa que é a grande questão. Legal. No Senhor a gente consegue ser fortalecido em qualquer situação. E a gente precisa ter essa confiança, né? Deus é o grande desafio. É o grande desafio. Uma frase que o pastor Rômulo sempre destacou para o nosso contexto aqui de formação, de juventude, é sempre pensar o seguinte, o Deus que chama sustenta. É isso. O que eu acho que nós precisamos pensar é por que nós fomos chamados. Essa precisa ser uma questão, essa precisa ser uma preocupação para a gente olhar para a nossa vida, para a gente entender por que a gente está tão descontente, porque é muito provável que se a gente vive a vida desiludido, desencantado, né, é porque a gente deixou de vislumbrar a graça de Deus. Mas você já parou para pensar, por exemplo, se por um lado a gente falou de uberização e pejotização, alguns, e não tem problema nenhum, vivem atrás de segurança. Sim. Aí o cara vive para passar no concurso público. Sim. E aí ele confia que a segurança dele não está em Deus. Está na prova que ele vai fazer. E aí o pior, não é só estar na prova que ele vai fazer. Porque eu tenho equilíbrio profissional, e aí pleno. Aí acontece algum problema, tem uma crise, aí muda o governo, manda todo mundo embora, criam leis loucas de funcionário público tem que bater meta. Sim. Aí o cara perdeu a vida dele, acabou, porque ele já não. Porque a estabilidade dele tá no concurso. A estabilidade dele tá na empresa dele. Cara, não tá. E da noite pro dia os ventos mudam. Por quê? Porque a nossa estabilidade está em Jesus Cristo. Amém. É isso. Muito bom. E aí, pastor, só pra gente conectar as coisas, uma coisa que é muito real para a perspectiva reformada, que é a noção bíblica que a gente está tentando trazer na Reforma que eu preciso, nas nossas conversas, se Deus é provedor, ele governa todas as coisas, como toda a teologia clássica, a doutrina clássica ensinou, mas os reformadores depois eles vão ensinar também que essa providência inclui a nossa participação do plano de Deus. Sempre. Né? E aí tem tudo a ver com uma outra doutrina que é importantíssima para nós, que é o sacerdócio universal. Sim. Nós somos sacerdotes onde estivermos. Então, se a primeira pergunta para entender por que eu estou tão descontente é aonde que está o meu coração, qual que é o lugar do que eu estou fazendo no plano de Deus,
eu tenho servido a Deus de acordo com os propósitos dele, acho que a segunda pergunta deve ser, eu tenho vivido como sacerdote? Isso. Porque isso se conecta com uma coisa que às vezes a gente abandona. A gente acha que o crente ele tem que viver sabendo que ele é salvo e é contente com tudo que Deus fez, e por isso vai viver a vida com contentamento, sem desejar muitas coisas. Mas se você está entendendo isso, você está entendendo errado. O que a gente está dizendo o nosso coração ele se alegra em servir ao nosso Deus Criador. É tão bonito você ver Onde a gente estiver. Onde a gente estiver. Fazendo o que estiver fazendo. Na tarefa que pode parecer mais simples, você vai servir alguém e o seu testemunho, eu não estou falando nem só de pregar, não, evangelho. Não! O seu testemunho vai abençoar a vida daquela pessoa, ela vai ter um dia melhor. Então, é tão bonito, né, Romo, quando a gente encontra alguém, quando a gente encontra alguém que está envolvido com o que faz. Incrível. Nossa, eu acho que quando você encontra um profissional, alguém que trabalha com alguma coisa ou faz alguma coisa que é apaixonado pelo que faz, você se apaixona também, porque e aí me parece que como a gente está tão desiludido com a vida, isso. a gente também está desiludido com o que Deus faz na nossa vida. E as pessoas ao redor elas são desmotivadas por isso também. Para pensar na história, por exemplo, que a Bíblia traz pra gente no Antigo Testamento, aquela menina na casa de Naamã, o leproso. Sim. Cara, ela é uma escrava. E Naamã é o chefe do exército inimigo do povo dela. E o povo dela, que é o povo de Deus, está passando um perrengue danado com Naamã. E ele está doente. E o que ela faz? Pô, mas peraí, ela é uma escrava na casa de um cara que, na linguagem do nosso tempo, do opressor. Sim. E o que ela faz? Ela fala assim, olha, na minha terra tem profeta. E se você for lá... Porque, cara, ela foi colocada naquela situação, ela não escolheu aquela situação, ela estava ali. Muito bom, muito bom. E ela fala assim, vai lá. E ele vai. E aí a história a gente conhece, ela vai, ele vai ficar curado. E ele volta e ele converte depois. Isso é engraçado, ele muda o coração. Sim. E o Naamã vai voltar para a terra dele. Aquela menina, primeiro, ela é uma menina, 1000 anos antes de Cristo, cara, numa terra, numa situação completamente adversa, ela foi mordomo. Bom. Porque ela, naquele momento ali, e aqui o tempo da gente ele é tão terrível que o pessoal fala assim, nossa, mas como é que você vai falar da menina, ela era uma escrava, você está legitimando escravidão. Ó, gente, vou te falar, o século XXI tá difícil. Não é isso. O que a gente está dizendo é assim, olha, aquela menina está naquele momento ali, e não importa onde ela estava, a condição que ela estava servindo o Senhor. Fazendo o que ela tinha que fazer. Ela foi colocada naquela situação ali, ela está ali naquela situação, ela vai ser fiel ao Senhor, como ela deveria ser, com o trabalho dela, e mesmo assim ela ainda testemunha e o cara é curado. Sensacional. Muito legal, muito legal. E aí, pra gente encerrar, assim, o último ponto que me vem é que a gente esquece que Jesus é o servo sofredor. É isso aí. E ele dá o testemunho dele como servo sofredor, que é o testemunho que nos salva e nos deixa para servirmos ao exemplo dele. É isso. Para que a gente seja formado no nosso caráter. Isso. Só que muitas vezes a gente olha para Jesus como a libertação para a gente não se preocupar mais com a vida, para não se preocupar mais com as coisas e só fazer aquilo. Esquece, só seguir vivendo a vida que a conta tá paga com Deus, eu posso viver do jeito que eu quiser. Não é por aí. Não. Jesus ele nos chamou no nosso serviço a tomar a cruz e seguir ele, né? A participar dos sofrimentos dele. Mais alguma coisa, pastor? Não, tem que fechar esse assunto? Tá bom. Precisamos ser contentes, andar contentes. A gente finaliza resumindo, como a gente sempre resume, que a reforma que eu preciso, ele está tentando voltar de forma bem prática a atenção para as reformas que a gente precisa. E a reforma que a gente precisa hoje é olhar para a vida como fruto e guiada pela providência de Deus, sabendo que aonde a gente está em todas as circunstâncias, Deus governa aquilo e nos chama para o relacionamento com Ele. E esse relacionamento com Ele de serviço aos outros imita Jesus Cristo. É isso que forma o nosso coração, é isso que santifica o nosso coração, é isso que nos leva de volta para uma visão correta da vida. Não para sermos descontentes, desencantados, mas apaixonados pela vida que o Senhor nos deu, porque ela é a oportunidade que nós temos de conhecer de Jesus. É isso. Participando com Ele dos sofrimentos dele. Na nossa perspectiva,
Isso é um desafio para todos nós, mas é a reforma que nós precisamos. Essa é a reforma que você precisa. Nós desejamos que Deus abençoe você, sua família, e nós nos encontramos de novo no próximo A Reforma que eu Preciso. Um grande abraço. É isso, beijo no coração, a gente se vê. Até.